Comissão, faturamento, lucro e rentabilidade. Chamou a sua atenção? Bom, é disso que nós vamos falar hoje aqui. Eu sou Olavo Centeno e por esse espaço a gente fala sobre peças, serviços e acessórios. Tudo sobre o mundo de pós-venda de concessionárias. E antes de começar, deixa eu te falar um pouco do pessoal que nos apoia por aqui. Auto Arremate, toda uma solução aí para repasses dos veículos da tua concessionária. O pessoal do grupo RGP, um pool de soluções para sistemas de lubrificação a granel e sistemas de ar comprimido. Tudo o que você precisa para o teu pós-venda. O pessoal da SWK Soluções Automotivas é um pool de produtos que você pode ofertar aí para o teu pessoal, tua consultoria técnica, junto ao cliente, aumentando a rentabilidade do teu negócio. E a OAC, Aceleração de Resultados, empresa focada em desenvolver treinamentos especiais para o time de pós-venda. Só a descrição de todos os episódios tem os links aí para você visitar o site de cada um desses nossos apoiadores tão importantes para nos ajudar a continuar levando conhecimento para todo mundo. Mas vamos falar mais aí sobre o tal do faturamento, comissão, rentabilidade, lucratividade, tudo que é perseguido de tremendas e centenas de maneiras diferentes. A verdade é que para chegar a incrementar esses indicadores, qualquer um deles, a comissão para cada colaborador que está ali trabalhando, o faturamento da própria concessionária, o lucro e a rentabilidade para os titulares, para mexer nisso tudo, a gente tem que ter muito claro o entendimento do que é realmente que a gente vende lá na área de serviços. E eu gostaria muito que a gente saísse um pouco da parte mais romântica, né? Que a gente realiza desejos e sonhos dos nossos clientes, sair um pouco desse ponto, dessa conversa que ela é muito importante e a gente tem que estar sempre de olho nela, mas vir para uma coisa mais pragmática. Lá no na área de serviços, o que realmente nós vendemos? Qual é o produto que nós temos ali? A área de serviços. Se você pensou tempo, hora, você acertou em cheio. Eu sei que a gente tende a falar assim, nós vendemos ali, nosso time, os nossos mecânicos, os nossos técnicos, eles vendem peças, eles vendem acessórios. A gente tende a dizer isso. Mas a verdade é que o produto que nós temos em serviços são as horas. A gente pode até dizer, pô, é o conhecimento, é a habilidade, é a expertise. Mas tudo isso é através das horas. O nosso produto ali é hora, e hora é perecível. Passou, não tem como recuperar. Lá no departamento de peças, cada caixinha, cada embalagenzinha que tem ali tem um par number, né? E ali sim, aquilo é um produto. Nós pagamos por ele, pegamos ele e colocamos ali na prateleira. Claro que existe um tempo de vida daquilo ali, existe, mas dura mais que a própria concessionária muitas vezes. O que acontece é que o tempo faz com que esse produto que está ali na prateleira e a gente acaba não negociando e vai ficando ocioso ali, ele vai carregando nele o custo do dinheiro no tempo. Mas ainda assim, dali 20 anos, se alguém chegar lá e falar assim, olha, eu quero comprar a peça A e a gente tiver ela no estoque, a gente consegue vender ela de alguma maneira. O tempo não tem como fazer isso. Se no departamento de peças, as peças, que é onde a gente põe o dinheiro, adquire elas para depois fazer um trade, vender ela e ganhar com essa negociação, a gente poder ficar carregando ela, às vezes, não deve, mas se carregar ela por 10, 15 anos, em algum momento vai conseguir vender, já o tempo, que é o produto que nós temos na nossa oficina, não é possível fazer isso. Mesmo que você diga assim, poxa, mas olha só, eu consigo sim, se eu perdi uma hora no início do meu dia, eu consigo ficar uma hora a mais no final do dia e recuperar isso. A verdade é que você não recuperou nada. O que você utilizou foi uma hora que você poderia ter ficado. Por que não ficar uma hora a mais fazendo um outro serviço e ganhando mais dinheiro lá? Tempo não tem como, pessoal. O tempo não tem como ganhar. Não tem como ganhar o que a gente perdeu.
Tem como a gente fazer algumas coisas, que é algumas dicas que eu vou dar aqui, para a gente melhorar. Por isso é fundamental que a gente saiba qual é o produto que a gente tem que estar o tempo inteiro olhando. Se eu sou consultor, se eu sou técnico, se eu sou o cara que faço a higienização, se eu sou o pessoal de pintura e funilaria, se eu sou o gestor, para onde eu tenho que olhar? Tempo, as nossas horas. Isso é o produto da área de serviços. E eu trouxe aqui ó, algumas dicas, na verdade são 3 dicas que podem ajudar bastante a você aí, tanto sendo técnico, sendo o cara que faz os testes, sendo o pessoal da área da consultoria técnica, sendo funilaria, sendo pintura, sendo a parte de higienização, é da área de serviço, você pode olhar para essas três dicas aqui e melhorar muito a sua capacidade de aproveitar o seu tempo aí. E com isso, aqueles indicadores que no início aqui desse nosso bate-papo eu falei sobre comissão, faturamento, lucro, rentabilidade, eles vão melhorar, sim. E o primeiro ponto aqui, e ele é controverso, é não dê as suas horas. Não dê as suas horas para ninguém. E o que eu quero dizer com isso? Eu nunca vi de uma maneira normal, não é que teve um problema, o cliente voltou e ele não vai pagar por aquelas peças. É isso. Eu nunca vi o cliente chegar num concessionário e falar assim, poxa, eu queria fazer um servição com vocês aqui, mas, poxa, eu não estou ganhando nada. E aí a gente vai lá e diz, então peraí um pouquinho, eu vou lhe dar um jogo de velas, um jogo de pastilhas, eu vou lhe dar um filtro, eu vou lhe dar o óleo, eu vou lhe dar um jogo de pneus, eu vou lhe dar as bandejas da suspensão. Eu nunca vi a gente dar a peça para o cliente. Não vai dar peça para o cliente. Peraí, eu vou lhe dar aqui todos esses acessórios. Muitas vezes, quando eu digo isso, aí alguém sempre fala assim, mas peraí um pouquinho, quando a gente está vendendo o veículo, a gente dá os acessórios para o cliente. A gente dá, não. Claro que nunca deu nada. A gente tem uma margem que a gente pode trabalhar de desconto e essa margem nós utilizamos em vez de dizer para o cliente, olha, eu vou lhe dar um desconto de R$ 4.000, o cara vai lá e diz, olha, vou negociar esse desconto que o senhor quer, eu vou pegar aqui um jogo de farolete e vou pedir para instalar no seu veículo. Esse farolete hoje custa ali no balcão de peças R$ 4.000, então o senhor está recebendo R$ 4.000. É uma negociação que está sendo feita dentro de uma margem que já existe. Não estamos dando nada para ele. A peça não está sendo dada, até porque o departamento de peças ele vai ser remunerado por aquela peça ali que foi aplicada lá no veículo novo. Nós não damos peça. Mas se nós não damos peça e não damos carro, pensa bem, aí no nosso concessionário, nós não tem lá, ó, o cara veio comprar, o cliente vai comprar 40 veículos aqui para a frota, então vamos pegar um outro, vamos dar um carro para ele. Ué, a gente não vê isso acontecer. Peças a gente não vê acontecer. Então, por que diabos a gente dá o produto da oficina, que são horas? Não dê as suas horas. As horas elas estão ali para serem vendidas. Na verdade, o perdão, que é o preço que é cobrado do cliente, ele foi feito um cálculo levando em consideração a quantidade de horas disponíveis que nós temos para vender, o custo fixo e variável da nossa operação toda, e aí a gente sabe, olha, se a gente vender a nossa hora a esse preço, a gente paga tudo isso e obtém lucro e rentabilidade. É assim que é feito o cálculo. Assim como também é feito os cálculos lá quando a gente tem peça, assim como é feito o cálculo quando a gente tem um veículo novo e assim como é feito o cálculo quando a gente tem um veículo seminovo. Então, não faz o menor sentido a gente ter todo o cálculo feito, tudo mapeado, para simplesmente pegar a hora e dizer, tá, não, tem aquele valor ali, que preço que tem que ser cobrado, tá, foi tudo muito bem calculado, mas eu vou pegar e vou dar isso para o cliente. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer. Todo mundo sai perdendo, inclusive o cliente. Inclusive o cliente. Sai perdendo o técnico que trabalha. Porque raramente um concessionário, quando dá uma hora, remunera o técnico. Ah, não, nós vamos dar 2 horas para o cliente aqui, nós não vamos cobrar essa hora dele, mas nós vamos pagar o técnico. Raramente isso acontece.
Outro que sai perdendo é o consultor, principalmente quando são comissionados. Outro que sai perdendo é o departamento. O departamento de serviço sai perdendo com isso. O proprietário da concessionária sai perdendo e o cliente sai perdendo. Por que ele sai perdendo? Porque ele sai com uma percepção errada do nosso concessionário. Ele sai com uma percepção deturbada das coisas e ele sai achando que ele fez um grande negócio quando na verdade não aconteceu isso. Se nós temos horas e essas horas são aplicadas no veículo do cliente, ele precisa pagar. Precisa pagar por isso. Segunda dica aqui, importante em relação a isso que é tão incrível no nosso departamento, que é o nosso eficiência. A eficiência é algo fundamental para a gente obter melhor rentabilidade. O que é a eficiência que eu estou dizendo aqui? É a seguinte, eu negociei com um cliente, nós temos algo para ser feito, uma substituição de uma peça, e essa substituição dessa peça tem um TMA, um tempo padrão ali de mão de obra de 1 hora para ser realizado. Só que eu tenho lá na minha oficina um técnico extremamente experiente, extremamente bem treinado, com todas as ferramentas necessárias ali para que ele faça a aplicação e todo um processo de entrega de ordem de serviço, de entrega de peças, tudo focado para que ele fique ali no box fazendo o trabalho dele. E com isso ele consegue fazer com qualidade, a qualidade esperada pela montadora, pela concessionária, por um bom profissional, em 50 minutos. Significa que ele teve uma eficiência incrível, porque ele fez em menos tempo do que foi vendido para o cliente. E isso é algo que nós temos que buscar o tempo inteiro no nosso pós-venda. A eficiência. Pô, mas são só 10 minutos aí desse teu exemplo lá. Sim, mas agora eu tenho 10 técnicos, 10 minutos. A coisa já muda. Já tem aí 1h40 de ganho. 1h40 é uma revisão que a gente pode fazer no final do dia a mais. E aí, num trabalho de 1 hora só. Pode ser que no final do dia, com qualidade, a gente tenha em 8 horas um técnico podendo vender 9, 10 horas. 2 horas a mais todo dia. Mesmo que seja 1 hora a mais todo dia. 1 hora a mais. Se eu tenho 10 técnicos, são 10 horas a mais. São 50 horas na semana. São 200 horas no mês. 200 horas que nós realmente criamos no nosso departamento via eficiência. E isso é mágico. Isso é algo que realmente tem que ser perseguido. Nunca, jamais ser perseguido em detrimento à qualidade. Ela tem que ser perseguida com ganho, esse ganho de eficiência tem que ser perseguido através de treinamento, através de expertise, através de investimento em equipamento, através de investimento em ferramental, em processos que ajudem o técnico a chegar nesse ponto. Toda vez que o técnico sai do box dele, a gente está perdendo eficiência. Vai manobrar um veículo, perdemos tempo. Está buscando peça, perdemos tempo. Está indo na consultoria, perdemos tempo. Eu sei que a gente tende a dizer, não, deixa ele fazer isso, é fundamental esse andar na concessionária, tudo isso é muito lindo falar, só que lembre-se, no início do nosso bate-papo aqui, o que eu disse? Peça tem peças, departamento de peças tem peças lá para vender. E tem todo um time trabalhando para essas peças saírem dali para a mão dos clientes, porque girar 8, 10 vezes aquele estoque no ano para que o negócio seja lucrativo. Aí lá na área de serviços, o que nós temos? Horas. E aí, em vez de a gente ter essa mesma visão para essas horas, a gente faz o contrário. A única pessoa que aplica as horas, tem as horas para fazer isso, é o técnico. Técnico em manutenção, técnico em pintura, técnico em funilaria. São as horas deles que a gente tem ali para fazer isso. E aí a gente onera eles com um monte de atividades que não são trabalhar e vender as suas horas. Pô, não faz sentido, ao contrário, todos os processos têm que ajudar o técnico a não sair do box,
a não sair do box. Eu sempre instigo todo mundo, eu sei que é chocante, mas o café tem que ser servido no box do técnico. Tem um cafezinho, precisa de um cafezinho, o sommelier tem que levar o café lá para ele. É um absurdo isso, absurdo. Absurdo é a gente vender hora e fazer esse técnico ir lá no pátio buscar um carro e ficar meia hora manobrando o carro. Ficar uma hora na área do balcão de peça esperando a peça vir até a peça chegar para ele. Ficar 15 minutos esperando o consultor, porque o consultor está atendendo alguém e ele não receber a ordem de serviço, ele está ali esperando. Isso é um absurdo. O técnico no box dele, toda uma estrutura entregando o que é necessário para ele produzir e ele continuar vendendo, trabalhando 50 minutos e vendendo uma hora, volto a falar, pessoal, 200 horas ao preço de R$300 a hora, no final do mês o faturamento do teu pós-venda, muda ou não muda o resultado? Muda ou não muda a rentabilidade do teu negócio? Então pense nisso. Outro ponto importante aqui, a terceira dica de hoje, é cobrar diagnóstico e cobrar com precisão. E esse aqui é outro ponto que a gente tem uma dificuldade tremenda de lidar com isso. O primeiro que a gente confunde diagnóstico com orçamento. Ah, tem como me fazer um orçamento? Tem como me... Vocês cobram para fazer um orçamento de sistema de freio? Não. Tá aqui, ó. Que carro é o seu? Aquele ali? Então deixa eu botar aqui, ó. Pastilha de freio, disco de freio, fluido de freio, disco de freio traseiro, pastilha de freio traseira, o que tiver que botar no freio. Olha, se tiver que fazer o freio, tá aqui o orçamento, o valor é esse. Não cobro nada. Ah, vocês cobram para botar o veículo no elevador, desmontar tudo, medir tudo e fazer um orçamento? Claro que cobra, porque isso não é um orçamento, isso é um diagnóstico. Eu vou fazer uma inspeção e diagnóstico do sistema de freio. Talvez não seja um diagnóstico, mas uma inspeção eu vou fazer. E se a gente olhar, pô, mas por que cobra? Por que tem que cobrar isso lá? A revisão não é uma inspeção? Tem muita revisão que boa parte do que é feito é inspecionar. Pega o manual agora dos veículos aí, olha o que está escrito lá. Inspecione o sistema de lubrificação, inspecione mangueiras e tubulações, inspecione aqui. Substitua óleo, substitua filtro de óleo, substitua o anel do dentro do kart, substitua o filtro do ar, substitua o filtro do ar-condicionado. Mas tem um monte de inspeções que são pagas pelo cliente. Se não é o cliente que está pagando, cliente proprietário do veículo, é o cliente montadora que está nos pagando para fazer aquilo. E aí, quando o cliente chega lá e diz, eu não sei se tem que fazer o freio, verifica. Aí a gente vai lá, tira, desmonta, tira as rodas, desmonta o sistema de freio, faz todas as medições, utiliza micrômetros, paquímetro, relógio comparador, desmonta tudo, investe um tempo ali, passa o orçamento para o cliente, e aí o orçamento é a substituição das peças. E toda aquela inspeção que foi feita lá não é cobrada. Está errado isso. Ah, mas o cliente não vai querer pagar por isso. Sério? Será mesmo que o cliente não vai querer pagar? Ou será que está nos faltando a habilidade de informar o que nós vamos fazer? Pessoal, fazer um orçamento. Olavo, faz um orçamento aí de um treinamento teu. Pô, tá aqui, o orçamento é tanto. O treinamento meu custa tanto. Olavo, eu preciso fazer um levantamento das minhas necessidades de treinamento e aí tu desenvolver um treinamento para minha empresa. Excelente. Aí eu vou me envolver com a tua empresa, vou fazer um levantamento da tua necessidade, onde tu está, aonde tu quer chegar, o que tu tens hoje de mão de obra capacitada ou não aí, e o que nós vamos precisar fazer, para aí sim desenvolver o melhor treinamento. Isso tudo aqui é um trabalho e tem que ser pago. Fundamental entender isso, pessoal. Outro ponto, então tá, nós aqui na nossa concessionária a gente criou o diagnóstico, a gente cobra 1 hora para fazer diagnóstico, lança lá o código, é 1 hora. É outro equívoco enorme. Como assim é 1 hora? Então quer dizer que se o técnico fez um diagnóstico em 10 minutos, pô, nós somos super eficientes, a gente sempre cobra 1 hora, botamos como tempo padrão, e ele levou 10 minutos, super eficiente, que a gente paga 1 hora, e é isso. Você mesmo disse, a gente tem que buscar eficiência. Não é essa eficiência. Porque você
projetou um tempo que não é o tempo que o cara leva. Não teve ganho nenhum ali. Aquele diagnóstico é um diagnóstico de 10 minutos mesmo. Não houve um ganho. Ele simplesmente fez dentro do tempo que é mesmo, 10 minutos. É que está precificado na concessionária que é 1 hora para tudo. Do mesmo lado é verdadeiro. Precificou 1 hora, mas é um veículo que passou na mão de um monte de técnicos, passou em um monte de oficinas, é um problemão. Está lá, já fica 2 dias fazendo o diagnóstico, tem que fazer centenas de medições e verificações, mas é 1 hora, né? Nosso tempo padrão é 1 hora, só pode cobrar 1 hora do cliente. Então, a gente não pode lidar dessa maneira. O que a gente tem que dizer para o cliente é que o diagnóstico é cobrado. E o diagnóstico é cobrado com base no tempo necessário para fazer o diagnóstico. Bom, mas como é que o cliente vai aceitar o serviço, vai aceitar fazer o diagnóstico se a gente não sabe o tempo que vai levar? Pô, mas espera aí um pouquinho. Toda vez que a gente vai no médico, primeiro, a gente liga para o médico e diz, ó, só tem que me recebe aí de graça, não quero pagar consulta, porque eu não quero pagar consulta. Primeiro, eu não quero pagar a primeira consulta. Eu nem lhe conheço bem, ninguém vai te atender. A gente paga a consulta. Aí senta lá, o cara conversa, a gente conversa com ele, ele diz, bom, entendi, tá, essa primeira consulta, eu sei, tu fez as tuas reclamações, então agora eu preciso de vários exames. E você volta aqui com o resultado do exame e aí nós vamos dar continuidade. Você vai pagar mais uma consulta. E a gente sai, vai fazer os exames, paga os exames e depois volta lá e paga essa consulta para que ele veja e aí ele possa continuar fazendo o diagnóstico dele. O que ele está fazendo é um diagnóstico. Nós estamos pagando todos os exames e todas as minutos que a gente está com aquele profissional ali. Não, eu não pago porque eu tenho exame, eu tenho plano de saúde. Sim, para isso que você paga o plano de saúde. O plano de saúde pagar todo esse tempo lá do profissional. A mesma coisa é a nossa oficina. Agora o cara vem até o nosso pós-venda com um problemão no carro dele e diz, não, a gente vamos fazer o diagnóstico. A hora que a gente descobrir aí o que é, a gente passa o orçamento da peça e o senhor só paga a peça e a mão de obra para trocar a peça. Isso é um equívoco. 3 dicas aqui, ó, pessoal. Não dê as suas horas de graça, em hipótese alguma. Não negocie isso. Não negocie isso. Tenha eficiência e cobre por diagnósticos e inspeções. Para com essa coisa de que, vamos fazer aqui inspeção de não sei quantos itens de graça. Porque aí a gente vai vender algumas peças. Mas quem é que está pagando essa hora que está sendo feita? A hora do consultor, que abre a ordem de serviço e faz o atendimento, a hora do técnico que faz a inspeção, porque nada garante que vai vender alguma coisa. E mesmo que vendeu alguma coisa, não era porque precisava. A gente não faz, né? Vem fazer, todo mundo vem fazer a revisão de 10, 20, 30, 40, 50 mil, que a gente não cobra mão de obra aqui. Vai vender mesmo as peças que estão pedindo para ser trocada lá? Então pense, pessoal. Cuidado, não é porque sempre está se fazendo isso que a gente está fazendo de maneira certa ou a gente está fazendo da maneira que traz melhor rentabilidade. Pense a respeito, cuide dessas 3 dicas com carinho. Sucesso, muitas vendas. A gente se vê aí no próximo episódio.